Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre o livro de pesquisadores que investiga a história da cannabis sativa em Roraima. E na nossa Entrevistas DPE de hoje, nessa edição desse podcast do Entrevistas DPE, nós recebemos Reinaldo Imbrósio, um dos 4 autores do livro Cannabis no Vale do Rio Branco, lançado pela editora UERRR, com documentos e registros históricos. A obra conduz leitor pelos caminhos da chegada da planta à região da tríplice fronteira em Brasil, Venezuela e Guiana. Seja bem-vindo, Reinaldo, ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriana. É um prazer imenso meu aqui estar divulgando o livro. É uma obra que foi feita a 4 mãos, ou melhor, 8 mãos, né? 4 pessoas, são 8 mãos. E é bom que se fale também o nome dos demais autores. Então, eu, como engenheiro florestal, doutor em ecologia, Silvio Romero, como doutor em recursos naturais, biólogo, Arthur Citó, geógrafo, com mestrado em recursos naturais, e o colega André, que é historiador, que deu a base histórica em todo o livro. Então, é muito interessante estar aqui, eu agradeço profundamente, fique à vontade para fazer as perguntas que você desejar, que estejam no seu plano ou que estejam fora dele também. Fique à vontade. Obrigado, você seja muito bem-vindo, é um querido, muito simpático. De onde surgiu a ideia de investigar a rota da cannabis sativa na nossa região? Adriana, se você me permite tirar só uns 2 minutinhos para responder essa sua pergunta, é importante a gente entender onde nós estamos pisando, né? Isso. Então, quando você fala de cannabis, nós estamos falando de uma planta. Mas que planta é essa tão estigmatizada, afinal de contas, né? Então, mais ou menos há 12 mil anos, lá no leste da China, né, no leste da Ásia, ela começou a ser domesticada. O que significa ser domesticada? Ela era uma planta que vivia na parte silvestre. Seres humanos que viviam naquela região do planeta entenderam aquela planta como algo útil que pudesse utilizar para si mesmo. Que algo útil é esse, há 12 mil anos atrás, que interessou tanto aos seres humanos? Fibra vegetal. E fibra vegetal para tudo que você possa imaginar, nas proto-roupas que você podia usar 12 mil anos atrás, até fazer papel de coisas mais recentes. Então, do ponto de vista, né, da cannabis sativa, tipo droga, né, tipo inebriante, usada em rituais xamânicos, né, isso vem de 2.500 anos atrás em diante, na mesma região chinesa que nós estamos falando aqui. Então, o leste asiático se caracterizou tanto pela domesticação da planta, como pelo início do sistema do tipo droga usado em rituais xamânicos de mortalidade. Então, quando as pessoas morriam, colocava-se cannabis em braseiros. O que são braseiros do antepassado? São pequenas estruturas de madeira com rochas incandescentes, com folhas e sementes da cannabis, que faziam o ritual xamânico de enterramento dos mortos. É disso que nós estamos falando. Vou tirar, por favor, mais 1 ou 2 minutinhos antes de responder a tua pergunta. Fique à vontade. Nós corremos todo esse leste asiático até a Europa e a África em cerca de 12 mil anos, ou 11 mil anos, já que nós estamos mais recentes agora. A Rota da Seda, por exemplo, foi uma das rotas que levou a cannabis para a Europa e depois para a África. E logo em seguida da África, apareceu na América do Sul, nas Américas, América do Sul, Central e América do Norte. O nosso interesse desses 4 colegas, nós somos de áreas completamente diferentes, por isso que eu fiz questão absoluta de dizer a área de cada um deles, começou num mero interesse de troca de mensagem de WhatsApp. Nenhum de nós 4 jamais estudou a cannabis, mas todos nós estamos interessados em Roraima, nos recursos naturais de Roraima. Então, o que aconteceu? Por meras coincidências, um mandou uma mensagem para o outro de uma referência de 1800 e pouco, 1830, 1840, de um naturalista que passou por Roraima hoje, que era Vale do Rio Branco no passado, e que citava alguns trechos relacionados a uma tal erva balsâmica. Nós vamos falar depois, mais tarde, sobre isso. Então, esses pequenos trechos foram nos estimulando, e um desses trechos especificamente foi aqui em Santa Isabel, onde é o Yacht Club hoje. Tinha uma senhora chamada Senhora Liberata, que morava em Santa Isabel, repetindo, onde é o Yacht Club hoje, que recebeu, né, de braços abertos, um naturalista chamado Robert Schomburg, que era, na realidade, um alemão, que veio para cá fazer uma visita nessas regiões,
para fazer um relatório ao Império Inglês. E nessa parada, a senhora Liberata, educadamente, serviu um cachimbo com uma tal de erva balsâmica para o Robert Schomburg. Isso aguçou de uma tal maneira a nossa cabeça, nós ficamos assim interessadíssimos no que era isso. E, afinal de contas, era cannabis ou não era cannabis? E daí para frente, como essa cannabis chegou aqui? Essa cannabis não é sul-americana, e muito menos nessa rota entre o Caribe e a Amazônia Central. Então, se não é aqui, alguém trouxe para cá. E aí, daí então, essa conjugação de esforços entre os 4 colegas, chegamos ao livro de agora. E nós vamos, com certeza, navegar por ele nessas tuas próximas perguntas. Se sabe a original, de onde ela veio, a cannabis? Originária de onde? Do leste asiático, como eu falei anteriormente. E de onde surgiu a ideia de investigar aí a rota da cannabis, né, sativa, na nossa região? A cannabis sativa, né? Sativa, perdão. Então, eu dei um spoilerzinho na tua pergunta anterior, foi exatamente isso, de alguns trechos dos naturalistas antepassados que passavam por Roraima. Ou eles vinham do Mar do Caribe, da região dominada pela Inglaterra e pela Holanda, ou eles vinham da região central, dominada por Portugal principalmente, embora tivesse algum trecho possivelmente dominado pela Espanha, relacionado mais à Venezuela atualmente. Então, esses naturalistas que adentravam, né, para verificar recursos humanos, população existente, né, quem mora aqui, consome o quê, etc., para delimitar espaços europeus, lembrando mais uma vez que essas fronteiras europeias, de colônias europeias, eram flutuantes no passado, né? Porque ainda não estava delimitado como territórios específicos da França, da Inglaterra, da Holanda, da Venezuela, da Espanha ou de Portugal. Então, esses naturalistas eles vinham sedimentar as fronteiras. Então, só é dono quem conhece a área. Por isso que eles faziam isso. Então, nessa sedimentação de vários textos, vários relatos do passado, de 1700, de 1800, até mesmo de 1900, nós começamos a construir a base do livro e a base do contexto dessas rotas que seguiram até o Rio Branco. A rota chamada Rota Essequibo-Rupununi, que é a rota caribenha, com a rota chamada Amazonas-Rio Negro, que é a rota da Amazônia Central, por onde provavelmente a cannabis alcançou o que nós chamamos hoje de Vale do Rio Branco, que é o estado de Roraima atualmente. Olha só, tem toda uma história, tem toda uma... E qual o objetivo vocês esperavam alcançar aí ao iniciar o processo de pesquisa e escrita do livro? Boa pergunta também, Adriana. O objetivo central era efetivamente tentar entender da onde, como, quando e por que a cannabis alcançou o chamado Vale do Rio Branco no passado, o estado de Roraima hoje. Esse objetivo foi alcançado? Com certeza absoluta foi. Eu não imaginava a deficiência de referências sobre esse tema no que nós chamamos de Vale do Rio Branco, mas também não imaginava a quantidade de referências existentes, principalmente na rota caribenha, Essequibo-Rupununi, e na rota Amazonas Negro, que é a Amazônia Central, sobre cannabis. E como essa planta foi estigmatizada, foi racializada ao longo de séculos. Quero lembrar mais uma vez que o Brasil passou por 350 anos de escravidão, e esses 350 anos de escravidão acabaram estigmatizando uma população gigantesca, a população preta ou negra do país. E boa parte, olha só que coisa interessante, deixa eu fazer uma retomada para falar sobre a racialização e o cumprimento do nosso objetivo. Alguns autores acreditam que a cannabis saiu da África em direção à América do Sul, trazido por escravizados pretos no contexto da escravização, do ciclo escravocrata. Então, me parece essa lógica meio estranha, porque quando você é pego da sua etnia, né, do seu local de moradia, é acorrentado, jogado num navio e passa mais de 30 dias cruzando o Atlântico, você não está preocupado em levar nada. Agora, com certeza absoluta, o tráfico negreiro foi um dos responsáveis pela vinda da cannabis para cá. Só que as populações pretas da África, pelo menos uma boa parte delas, já usava cannabis nos seus rituais xamânicos. Então, é óbvio que o tráfico negreiro chegou com a cannabis aqui, e é óbvio que boa parte das populações negras que aqui vinham também escravizadas, passaram novamente a usar, dentro dos seus rituais xamânicos, seus rituais de religião, a própria cannabis. Como é que eu estigmatizo uma planta que é usada pela comunidade escravizada?
fazendo ela ilegal, dizendo que ela não presta, que ela é demoníaca ou coisa que o vale. E é por conta disso que até hoje, aqui no Brasil, em várias partes do mundo, depois, se você quiser, eu posso contar a historinha da estigmatização dela mais detalhadamente, a chamada cannabis, que recebe vários nomes, né? Recebe o nome de liamba, diamba, maconha, cânhamo, o nome que você quiser, e aí é estigmatizado por conta dessa grande população preta que usava esse material e que foi, evidentemente, sendo trazida, carregada por seus descendentes ao longo dos anos. Tanto é que existem vários relatos que falam que, por exemplo, o Pará e o Amazonas era o lugar onde se mais fumava cannabis no país. Pode ter sido um exagero, porque tinha Rio de Janeiro e Salvador também, que muito se usava, mas para você ver, a região amazônica não ficou de fora da rota da cannabis. Ela era usada pela comunidade preta, que evidentemente foi usada também pela comunidade indígena, e atualmente você tem uma comunidade gigantesca que adota isso ainda. Só que ela foi recentemente descriminalizada. Ela foi criminalizada na década de 30, no governo Getúlio Vargas, em 32 a primeira legislação, em 38 a última legislação, e daí para frente só sofreu estigmatização por conta de um fator histórico ligado à escravidão no país. Nossa, ela tem toda uma ocorrência aí. Como é que ocorreu aí a pesquisa para reunir as informações históricas presentes no livro? Isso foi, desculpe, mas foi muito engraçado. Conta para a gente. Porque, como falei para você, nenhum de nós quatro é especialista, né, no termo cannabis. Mas cannabis é um recurso natural, como outro qualquer. E aí, o que aconteceu foi aquele bate-papo, que todos, né, coincidência, né, dois de nós trocavam uma ideia, que passava para uma outra pessoa, que conversava os três, depois conversava os quatro, até falou, gente, nós temos que fazer isso, mas deixamos reservado. E essa é uma história muito engraçada que eu posso falar tranquilamente para você. Eu estava num barzinho, em dezembro do ano passado, reunião de final de ano com alunos, colegas, tipo assim, se despedindo de 2023. E aí citamos esse livro que a gente queria escrever, mas estava sem tempo, etc. E tal. E um aluno que estava sentado do meu lado, ele falou a palavra mágica: eu duvido que vocês escrevam. Bastou ele falar isso. Isso estimula. No dia seguinte, foi uma enxurrada de coisas procuradas na internet, em papel, com outros demais colegas, com livros, juntando material bibliográfico para você ter uma leitura mínima, primária, né? Para poder entender onde você está pisando. Então, eu diria para você que foi dessa festinha de final de ano, que eu posso dizer até a data para você, foi 12 de dezembro do ano passado. Nossa, que memória! Foi porque foi a data que a gente marcou para fazer a despedida do ano. Então, foi a partir daí, do duvido que vocês façam, que nós começamos a fazer. Gente, esse duvido, ele alavanca incrível. Muitas coisas, né? Quando a pessoa chega, duvido você fazer isso, parece que aquilo dá um estímulo para você, eu vou mostrar que eu faço. É interessante, né? E ele não falou na maldade, ele falou, duvido que você saiba, porque é tão raro. Eu entendi. As fontes bibliográficas são tão raras, são difíceis. Lembrando, eu não faço parte do conjunto, porque eu não estudo diretamente isso. Mas foi tão interessante fazer isso, tão interessante, descobriu tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente falou, peraí, então vamos embora fazer. Depois desse duvido, vamos fazer. E eu acredito que com a escrita desse livro, eu ainda não li, ainda não tenho conhecimento, mas quero ler, fiquei interessado. Quebrou muito o estigma, um pouco do preconceito sobre essa planta, sabendo da origem dela, como ela chegou aqui, sabendo tudo isso, porque o livro passa isso, não é verdade? Passa, com certeza absoluta, mas eu queria dizer que eu concordo com você, mas eu não concordo. Eu tenho a impressão que a planta ainda está muito estigmatizada, melhorou bastante, não por conta do livro, por conta de outras coisas, evidentemente. Mas depois de um estigma secular em cima dessa planta, fica muito difícil, extremamente difícil quebrar esse estigma. E lembrando, o livro não é absolutamente nada favorável ao consumo da cannabis. O livro é um livro histórico, que traça as rotas e a difusão da cannabis. Então, ele não é um livro que estimula alguém a usar a cannabis para qualquer tipo de coisa, para nada. Inclusive, as pessoas vão descobrir dentro do livro, por acaso, que é o THC, que é o fator inebriante, é o fator tipo droga que existe na cannabis, e que diferencia duas grandes variedades de cannabis. A cannabis tipo droga, que tem 0,3% de THC por peso seco de planta, e aquela que tem abaixo de 0,3% de THC, que é tetrahidrocannabidiol, que
que é o ela fator, é usada de forma medicinal. O tetraído-canabidiol não, ele é tipo droga esse. O que é usado é o CBD, é o canabidiol, que é o fator relaxante, que é o não droga. Ele não vicia, o THC vicia e o CBD não vicia. Então, as plantas abaixo... Desculpe. Então, antes de falar do CBD. Então, as plantas acima de 0,3% de THC são plantas que são denominadas como plantas tipo droga. As que têm abaixo de 0,3% são plantas denominadas como cânhamo, que são plantas usadas para fibra têxtil. Para aqueles que não sabem, Cabral e Colombo chegaram nas Américas com cordame naval, todo ele é base de cânhamo, ou seja, de cannabis. Porque essa planta foi utilizada, inclusive, pelo governo americano e vários governos na América do Sul inteira, que usavam a América do Sul, a América do Norte, a América Central, como ponto de cultivo de cannabis para fazer com que seus navios rodassem com o cordoamento de cannabis, porque essa é uma fibra leve e super resistente. Hoje em dia isso mudou, evidentemente, tem outro tipo de fibra, né, sintética, mas imagine toda a esquadra europeia e americana precisando desse material para cordoar, do ponto de vista naval, os seus navios. Então, era para isso que era usado. Mas aí, como eu falei, o racialismo, o preconceito, todo voltado à comunidade africanizada, que era escravizada e africana, com descendência africana, gerou completamente uma confusão na cabeça das pessoas e fez com que essa planta fosse estigmatizada até hoje. E é difícil tirar a estigmatização, porque as pessoas ligam efetivamente a cannabis à droga. E esquecem, por exemplo, que cachaça vem de uma planta e é mais consumida que a cannabis, que fumo, né, que vem a nicotina, tabaco, é uma outra planta que é mais consumida que a cannabis, e são todas drogas extremamente deletérias ao organismo humano. E nós usamos isso no bar da esquina, sem nenhum problema legal. Cotidianamente, você está vendo alguém consumir o cigarro, fazer o uso da bebida. Enquanto você falou para mim, as pessoas usam as coisas para o mal. Uhum. E aí é que tá. A planta não tem nada a ver com isso. Nós é que usamos a planta para o mal. Isso, ninguém vê as propriedades, os benefícios que ela oferece. O pessoal usa logo em forma de droga e já criou essa visão ruim dessa planta, né? Exato. Só fechar o CBD que eu falei e não completei. Isso, então. Vamos falar do CBD. Então, o CBD não está nem no livro, né? Mas já que tu perguntou, bora falar um pouquinho, rapidamente. O CBD é um componente medicinal extraído da cannabis. Então, existem variedades específicas que vão dar mais CBD. CBD é canabidiol. Então, ele é usado em vários componentes em vários ramos populacionais que têm problemas com tipo doenças mentais, que dão tremor em você, sabe? Dão depressão em você, dão burnout em você. Então, isso dá uma espécie de uma calma ao cérebro. E melhor do CBD, ele não é viciante. O THC, o problema dele é que ele vicia. Então, a diferença do THC para o CBD é que o THC talvez tenha até o mesmo efeito em algum momento, mas ele é viciante. Ele age de forma diferente no cérebro. Enquanto o CBD, ele não é viciante. Essa é a diferença básica. Que ele é o canabidiol. Canabidiol. CBD é canabidiol, THC, tetraído canabidiol. O canabidiol é muito usado nas crianças que têm convulsões. Aquelas crianças que têm convulsão uma atrás da outra. Já vi relatos da mãe na televisão que fez o uso do canabidiol e a criança melhorou consideravelmente, parou assim as crises convulsivas, Sim. Teve assim um controle, não é verdade? Me corrija se eu estiver enganada. Não, corretíssimo. Eu tenho vários colegas que usam CBD, que entraram numa fase depressiva, né? Então tem aquela coisa do burnout, que é uma doença nova, eu não sabia que existia, mas tem o burnout, que é uma doença... Quando eu falo doença mental, você tem um espectro gigantesco sobre isso, né? Incluindo até o autismo, que é um espectro, né, dentro. Então, nada de preconceito, nada de estigma, só para situar as pessoas melhor sobre isso. Porque hoje em dia deixa eu trocar doença mental por saúde mental, eu acho que fica menos estigmatizante. Perdão. Porque tem várias, né? Tem várias. Tem muitos tipos, né? Sim. Inclusive, o autismo ele tem tanto do severo ao mais leve. Uhum. E várias outras aí, uma infinidade, que hoje em dia, com muito estudo, está sendo muito mais fácil detectado que antigamente as pessoas tinham também uma outra visão. Um estigma sobre essa população, porque é uma população grande, se não me engano, hoje em dia,
Eu não vou falar, mas eu acho que a cada mil nascidos, se não me engano, tem autismo. Se eu estiver equivocado na rádio, me cortem, por favor. Mas eu acho que mais ou menos... É verdade, eu sou mãe atípica. Mãe atípica, né? Então, tem uma quantidade muito grande que a gente imaginava que, não, é só um ou outro. É um ou outro nada. Então, muitas. Tem uma população que precisa ser cuidada também quanto a isso. São muitas pessoas. E houve aí alguma dificuldade em encontrar os documentos e registros históricos sobre esse assunto? Pasme, nós só não encontramos um documento chamado Russian Expert, é um documento em inglês, né, do final dos anos 1700, que comentava sobre o uso da cannabis na Guiana, no que se chama hoje de Guiana. Na época era Guiana inglesa, agora é República da Guiana. Então, foi o único que efetivamente nós não encontramos. Os outros, todos, em alemão, em português, em espanhol, em inglês, todos foram encontrados. Nossa! E o que são aí as fontes etnohistóricos citadas aí como parte das pesquisas no livro? As fontes etnohistóricas são todas essas que nós rebuscamos na internet ou em nossa biblioteca pessoal. Por exemplo, eu tinha na minha biblioteca pessoal muita coisa que eu nem sabia que eu tinha sobre cannabis. Mas estava lá, como não me interessava como produto básico da minha pesquisa, eu deixava para lá. E aí, eu revendo meus alfarrábios, estava tudo ali. E o que não tinha comigo, com os demais colegas, a internet resolveu tranquilamente isso. Só para te dar uma ideia, todo o arquivo do Museu Ultramarino de Lisboa e de Madrid está disponível na internet. Nossa, se você folhear o livro, você vai ver várias citações retiradas de lá em PDF digital, que é de lá. Outra coisa, os jornais. Então, todos os jornais, inclusive os jornais locais aqui de Roraima, né, que o Átomo, o Jornal de Roraima, alguns que já nem existem mais, como o Átomo, por exemplo, estão todos, se não me engano é hemeroteca o nome disso, estão todos em hemerotecas. Então você busca o original em PDF sem qualquer problema, ou seja, a fonte de acesso via internet, ela pode ser usada para o mal e para o bem, nós usamos para o bem. Isso. Coletando material bom para poder escrever o livro. Só adquirindo conhecimento. Sem dúvida nenhuma. É verdade. E quais foram aí as principais fontes que vocês utilizaram para traçar aí a história da cannabis na região? Olha, tem alguns... A traçar histórica do passado da cannabis, nós usamos muita fonte externa. Né? Então, por exemplo, os artigos científicos mais recentes sobre cannabis, que foram publicados em duas revistas muito importantes, Science e Nature, que são as principais revistas científicas do planeta. Então, da onde a cannabis veio, por que ela veio, quando ela se tornou ritualística, dessas revistas principais. O contexto histórico entre o Caribe e a Amazônia Central e onde o Vale do Rio Branco está encaixado foi tudo de material especificamente cunhado dos naturalistas e viajantes que por aqui passaram. Então, não foi tão difícil assim. E como as regiões, os registros históricos mostram aí a transição da cannabis de uma planta utilizada livremente para uma substância proibida? Pois é, isso como te falei, né? Então, esse estigma com a população escravizada negra. Você imagina que a escravidão brasileira foi a última a ser abolida na América do Sul. Aliás, eu acho que, não me engano, no mundo, aspas, civilizado. Isso foi em 1888. Coincidentemente, em 1889, o Império Brasileiro ruiu e a República veio. Na verdade, foi um golpe que os militares deram no imperador, porque já não tinham a elite branca brasileira, na época, tinha acabado de perder o poder. Porque o poder, o que era o poder? Era o tal do ouro negro, cafezais, o tal do ouro branco, que são os canaviais, açúcar, né, que não tinha mais quem trabalhasse. Por isso que a partir desse ano, um pouquinho antes, já prevendo que a abolição da escravidão seria efetivamente dada, né, nos anos seguintes, começaram a vir os europeus com uma classe muito pobre, europeus da Itália, da Alemanha, de Portugal, de Espanha, para começarem a trabalhar nesses grandes plantations nacionais, que eram os grandes agronegócios da época. Então, a partir daí, começou a se ver uma estigma. Você tinha uma população gigantesca, preta, nas grandes cidades, que não houve reforma agrária como houve nos Estados Unidos. Não houve completamente, mas parcialmente nos Estados Unidos houve uma reforma agrária que absorveu grande parte da comunidade preta nos grandes polos de cultivos agrícolas. No Brasil isso não ocorreu, eles literalmente foram morar na periferia das grandes cidades, em especial São Paulo, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, e começou a se estigmatizar o quê?
começou-se a estigmatizar o hábito deles, o hábito de vida, o comportamento deles. A abolição, eles não eram mais escravos, mas eram estigmatizados. E qual era a melhor forma para isso? Estigmatizar os hábitos. Um dos hábitos era a cannabis, o uso da cannabis. Se você for ler o livro, eu espero que quem tiver essa oportunidade, dê uma folhada, tem uma fotografia muito interessante, que é uma reunião de pessoas pretas reunidas fumando cannabis. Isso é um ritual da comunidade. É como se você estivesse reunido para tomar cachaça. Cachaça eu posso, cannabis eu não posso. Quem que define isso, afinal de contas? Então, todo esse estigma foi, ele foi sendo veiculado ao longo do tempo para que houvesse legislação específica para isso. E a legislação específica para isso culminou no ano de 1932, já falando algo sobre diferentes restrições de cultivo, até 1938, na época de Getúlio Vargas, em que se proibiu o cultivo, definitivamente o cultivo e o uso da cannabis sativa, por quem quer que seja, porque a elite branca fumava cigarro e tomava cachaça, e os pretos fumavam cannabis, então é melhor deixar liberado a cachaça e o fumo e proibir a cannabis, que quem usa são os pretos, ou as pessoas mais pobres, os mestiços das periferias das cidades. Então, esse foi o grande problema. E daí para frente o estigma foi para o planeta inteiro. Não saiu daqui, mas também saiu daqui. Saiu dos Estados Unidos, da Europa, foi estigmatizando toda uma comunidade de ex-escravizados por todo o planeta. Ele já veio com esse preconceito junto, né? Completamente. Só falando rapidamente, que o Brasil parece que foi assim o pioneiro nessas coisas. Não sei se vocês sabem, no livro está escrito isso, mas em 1848, no primeiro código de postura do município de Manaus, havia uma regra específica, que era proibido cultivar cannabis, e os fumadores de cannabis ex-escravizados poderiam sofrer uma multa de R$20 mil e ser presos. 1848. Isso era uma regra para você... Desculpe, isso era uma regra imposta pelo poder de Manaus, do município, então município de Manaus, em contraponto à cabanagem que havia sido estabelecida entre 1830 e 1840, 1835, para te falar a verdade. Então, era como se fosse um contraponto aos mestiços índios e pretos e pobres que participaram da cabanagem e aí deram esse contraponto legal. Legal, não tem nenhum problema, só que vocês estão proibidos de usar a cannabis aqui no município. Até hoje não é liberado, né, no Brasil. Não. O Supremo teve uma liberação do porte sem cadeia, ou seja, foi descriminalizado e havia uma proposta para até 60 gramas de uso. Mas eu não sou especialista nisso, mas enfim, você continua proibido de usar, mas você não é encarcerado mais. Porque o encarceramento não era da pessoa que morava na zona sul do Rio de Janeiro. O encarceramento era, em geral, as pessoas que moravam atrás da zona sul do Rio de Janeiro, que eram os pretos do morro. Então, só as pessoas pobres e pretas eram presas como traficantes de droga. E o branco da praia do Rio de Janeiro não era. Então, por conta disso, acho que a gente está tendo um outro tipo de pensamento. Mas com esse congresso meio extremista, parece que a coisa anda pouco, né? Anda bem devagar e às vezes dá até passos para trás. Até em forma de canabidiol ele é difícil, né? O acesso é difícil. Caríssimo. E quais foram as maiores descobertas que vocês encontraram durante a pesquisa? Então, a descoberta que nós fizemos foi o seguinte: a cannabis que veio do Caribe veio pela população preta? Não veio pela população preta. Nós não descobrimos um único documento que estabelecesse uma relação entre a comunidade preta escravizada das Guianas, holandesa e inglesa, que tivesse alguma relação com a cannabis. Por incrível que possa parecer, a cannabis adentrou, pelo menos nos documentos oficiais, no que nós chamamos de Guiana hoje, através dos trabalhadores que vieram da Índia, que vieram do Paquistão, que já tinham o costume de uso de cannabis. Lembrando, a cannabis veio do leste asiático e a Índia fica ali próximo. Então, as rotas foram muito rapidamente colocadas nessa posição da Ásia como um todo. Então, esses trabalhadores já vinham, sim, com a cannabis no seu bolso e começaram a plantar e a consumir, inclusive a importar cannabis. E eles foram deixados para lá porque as condições de trabalho nos canaviais, nos algodoais, do que é hoje a Guiana inglesa, que também é a Guiana holandesa, que virou Suriname depois, mais tarde,
eram condições totalmente insalubres. Os proprietários, seja ele o poder estatal, seja ele o poder público, o poder privado, eles suportavam, né, com que esses novos trabalhadores fizessem uso em seus rituais, o uso recreativo da cannabis, porque eles entendiam também que se eles perdessem, né, já tinham perdido a população escravizada, se eles perdessem também essa população externa que veio para suprir essa mão de obra preta, então eles também perderiam todo o sistema econômico. Esse sistema econômico é baseado no tal dos plantations, que é o tal do agronegócio do passado, que nós chamamos de agronegócio agora. Você imagina, plantações imensas de cana, de algodão, sem ninguém para trabalhar. Então, eles suportavam com que se fizesse uso da cannabis naquele momento pós-escravidão na Guiana, que foi em 1807, e aí daí para frente começaram a vir os trabalhadores. E você acha que o livro ele pode contribuir de alguma forma para o debate atual sobre a legalização da cannabis no Brasil? Pode contribuir com várias coisas, inclusive com isso também, mas eu acho que, embora não esteja explícito nos objetivos do nosso livro, eu acho que o debate aqui local seria muito interessante, muito interessante. Eu acho que as pessoas precisam perder o medo de debater sobre uma planta, seja ela qual for. Aquela planta está tão estigmatizada, e eu venho falando isso desde que eu comecei aqui a entrevista, é tão estigmatizada que as pessoas têm receio de falar dentro de casa sobre ela. É verdade. Eu posso garantir a você que várias pessoas fazem uso, meninos e meninas, e não conseguem falar para o seu pai e sua mãe, porque é tão estigmatizado, e seria tão bom que eles falassem, sem preconceito qualquer de pai e de mãe, para que o jogo seja aberto, para que os benefícios sejam postos na mesa e os malefícios também. É como a cachaça, repetindo, a cachaça e o fumo. São drogas legalizadas. As pessoas acham que a cannabis é o ponto de entrada da vida do crime. Isso também é outra mentira, deslavada. Isso não existe. Se há alguma entrada de verdade, são das drogas legalizadas, em que eu posso acessar efetivamente a cachaça na minha esquina. Posso acessar um maço de cigarro no bar da esquina também. E são drogas mais viciantes, elas viciam muito mais do que qualquer outro tipo de droga. O Observatório das Drogas contabilizou até dezembro de 2023 930 drogas em todo o planeta. As mais viciantes, qual eram? Cigarro e bebida alcoólica. A cachaça vicia. A cannabis não estaria entre as três. Então, é complicado isso. A cachaça vicia. Quantas pessoas você vê fazendo loucuras aí no seu auge aí de embriaguez? Inclusive no trânsito, né? No trânsito, nossa, uma infinidade de coisas. Brigas, desavenças dentro de casa, tudo por conta da bebida alcoólica, né, em excesso. Mulheres morrem por conta da bebida alcoólica. Com certeza. Tivemos um caso ontem de uma mulher incendiada. Eu acho pouco provável que aquele senhor, aquele rapaz, estivesse sóbrio, porque ninguém faz sobriamente aquilo, jogar gasolina numa pessoa e tocar fogo. Também não estava com maconha, com certeza ele estava com bebida alcoólica. E faz coisas assim horríveis, né? Algo mais a nos acrescentar, algo que eu não te perguntei, que você possa falar aqui para a gente, sinta-se à vontade. Eu quero... Bom, primeiro eu convidar todas as pessoas a lerem o livro. O livro vai ser lançado oficialmente no dia 25 de outubro, no café chamado Podcast Café. Então, nós vamos fazer um podcast como esse que nós estamos fazendo aqui agora, Adriano, um pouco antes, é o segundo podcast que eu vou fazer, no dia 16 de outubro, convido todos a escutarem também, evidentemente, e no dia 25 será o lançamento físico do livro, esse que você tem em suas mãos aí, então, quem quiser adquirir, fica tranquilo, seja muito bem-vindo. Como é que a pessoa pode adquirir? Vai ser no lançamento, porque agora a gente está só divulgando, então a gente não está vendendo. Você pode dar o spoiler aí para a gente, onde é que vai ser, onde que vai acontecer, para a pessoa chegar e adquirir seu livro? Então, o primeiro momento vai ser lá no Podcast Café. Então, no lançamento, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o livro, os 4 autores vão estar lá presentes. E além de bater o papo, nós vamos sentar. Quem quiser comprar um livro e receber uma dedicatória nossa, fica à vontade. Você pode falar para a gente os autores? Posso, deixa eu repetir aqui os autores. Quem fez com você esse livro? Silvio Romero, né? Brigla Ferreira, um colega, foi meu aluno, inclusive, de doutorado. Ele é biólogo, também doutorado em recursos naturais. O terceiro colega é o Arthur Citó, geógrafo com mestrado em recursos naturais, foi o responsável pela parte geográfica, construção do mapa. E o André Fonseca, que é um colega da história da Universidade Estadual de Roraima, da UERP, que é um fantástico historiador. Toda uma junção em conhecimento aí saiu
todas essas informações. Você viu que foram 4 autores completamente diferentes, né? Um especialista em engenharia florestal, outro biólogo, outro geógrafo, outro historiador. Conjunção melhor, impossível. Com certeza. Nossa, eu quero ler. Fique à vontade. Então, eu vou ficando por aqui. Nós conversamos aí com o Reinaldo Imbrósio, doutor em Ecologia do INPA. Nós falamos sobre o livro de pesquisadores que investiga a história da cannabis sativa em Roraima, aqui no Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino, nós ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigada, professor. E eu agradeço profundamente, Adriana. Sinto-se à vontade para o dia 25 de outubro, estejam lá no lançamento. Obrigado ao Entrevista DPE. Quando quiserem, estou disponível. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.